Meus amados, professor Vitor Brito, estamos aqui na gravação de mais um vídeo para sua edificação espiritual. A temática está na série homilética e hoje iremos tratar sobre a forma e as características da pregação de João Batista. Isso mesmo. João Batista ele foi um dos profetas, a qual está relatado no Antigo Testamento. Existem relatos da vinda deste profeta no livro do profeta Isaías, como a voz que clamaria do deserto, e assim também referência no livro de Malaquias. Esta voz que clama no deserto tem como responsabilidade de anunciar a vinda do Mashiach, isso mesmo, do Messias. A incumbência da tradição judaica é para que ele pudesse vir para dar testemunho do Messias. Existem referências no Novo Testamento, no Evangelho de João, que a incumbência de João Batista era fazer com que a vinda do Messias pudesse ser proclamada, anunciada e testemunhada. Como voz que clamava no deserto, João Batista teve uma responsabilidade tão grande, mas tão grande, que a sua palavra, a palavra a qual ele ministrava, tinha um respeito tamanho de tal forma que ameaçava autoridades como, por exemplo, o rei Herodes, a tal ponto do mesmo ser executado e ser decapitado. Pois, segundo fontes históricas, a Herodias, que tinha um caso com Herodes, que era esposa de Filipe, irmão do próprio Herodes, ela tinha uma raiva muito grande do João Batista, pois o mesmo, em uma das suas ministrações, a qual fazia no deserto da Judéia, ameaçava e falava, de alguma forma agressiva acerca do pecado em que havia entre a Herodias e o rei Herodes. Até então, a forma da pregação de João Batista era com um certo tom que intrigava e que chamava a atenção de muitas pessoas e que incomodava de fato a diversas autoridades, dentre elas as autoridades judaicas, que também se sentiam muito incomodadas. A priori é que João Batista conquistava o coração de uma grande parte da população, entre ela miserável e escrava, que consequentemente via nas mensagens de João Batista uma esperança de um mundo vindouro, uma esperança de um Salvador, uma esperança que por meio da atividade prática, do arrependimento por meio do batismo nas águas, via no coração daqueles que ouviam a mensagem, na sua prédica, uma palavra que pudesse mover os seus corações e mudar os seus comportamentos. A tal ponto e a tal maneira que a principal frase de sua mensagem é esta: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Preparai-vos o caminho para a vinda do Messias. Bem, no que tange a característica de sua mensagem, vale lembrar que João Batista tinha um modo de vida essênio, que era uma filosofia judaica, a qual, propriamente após o período pós-babilônico, mudou um estilo de vida de muitos daqueles que queriam buscar a presença do Eterno. Entre os essênios, nós também temos a figura de Jesus, que adotou muito da filosofia dos essênios, como tinham de característica a prática do jejum, uma vida mais isolada dos grandes centros e de grande meditação e de busca pelo Criador, seja nos montes, em lugares isolados como cavernas, que dentre elas nós perceberemos em fontes históricas ou no deserto do Quirã, ali a qual haviam várias tabuinhas, pergaminhos que pertenciam aos essênios em suas meditações. Vale lembrar também que os essênios acreditavam muito em experiências espirituais com o mundo espiritual em si. Então toda essa influência vai fazer com que João Batista, consequentemente, ele tenha um arcabouço, isso mesmo, para a sua prédica, para o seu exercício como homileta. Então aí existem essas características que eu quero deixar claras, como, por exemplo, a sua pregação voltava-se para o arrependimento, isso mesmo, para techuvá, expressão esta da língua hebraica, que quer dizer mudança de postura e de comportamento.
assim também como metanoia, que é mudança de mentalidade, mudança de postura. Além disso, também o mesmo era um imersor, aquele que batizava nas águas, e ele mesmo havia dito em suas mensagens: eu os batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, testificando acerca de Jesus Cristo, que é uma das características também de sua mensagem, dar testemunho do Messias. Porque na cultura judaica, quando você quisesse falar ou defender alguma coisa, era necessário que tivesse alguém que desse testemunho, alguém de respeito, alguém de notoriedade, alguém que fosse valorizado no contexto social judaico, para que pudesse testificar, é como se você fosse apresentado. Então percebemos que João Batista apresenta o Messias para o mundo, mas que na verdade o texto bíblico diz que João Batista tem como testificação de que o seu primo Jesus é o Messias, quando o próprio Deus diz que quando estivesse batizando nas águas do Jordão, ele iria trazer como sinal o Espírito Santo, que viria com uma forma de pomba. E ali então o Eterno se expressa quando Jesus está sendo batizado, não que ele precisasse, mas para que pudesse dar testemunho e para que a palavra se cumprisse, a expressão a dizer: este é o meu filho amado, do qual tenho prazer, do qual tenho me comprazido. E ali então existe um momento crucial da testificação do Messias. Então eu espero que vocês tenham aprendido sobre as características da mensagem de João Batista, um pouco acerca do seu estilo de vida, do seu comportamento, e que tudo isso também influenciou o seu tipo de mensagem. Então observe na característica da aula de homilética que as influências que você tem, o modo como você estuda, as pessoas e lugares ao qual você conhece, com certeza irão influenciar no seu estilo de mensagem. Até uma próxima aula.